e amém. Glória a Deus. Podeis assentar. O tema da palavra de hoje: um sábado e 2 banquetes. Espero que você esteja preparado e preparada para ouvir Deus falar diretamente ao seu coração. Você deseja que Deus fale ao seu coração hoje? Sim ou não? Amém. Nós necessitamos que Deus fale conosco. Nós buscamos sempre a direção de Deus. E quando oramos, clamamos pela resposta de Deus. E Deus sempre nos fala através da palavra. A própria palavra de Deus diz que, tendo Deus antigamente falado de diversas maneiras aos pais e pelos profetas, nos últimos dias, o Pai, Deus, tem nos falado através do Filho. Aleluia! E o Filho é o Verbo. O Verbo é o quê? A palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Então Deus vai continuar falando comigo e com você, através do Filho, que é a palavra. Lucas 14, a partir do primeiro versículo, diz assim a Escritura Sagrada: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Até aí por enquanto. Cena interessante, Jesus é convidado e ele vai até a casa de um homem importante naquela região. E Jesus vai. E este homem convidou, além de Jesus, várias pessoas. Não sabemos o motivo pelo qual este homem chamou Jesus, mas podemos imaginar algumas coisas. Jesus estava se tornando notório naquele tempo, e aquele homem importante talvez quis mostrar a sua importância e a sua relevância como aquele que estava se tornando famoso na sua época. Então ele convida Jesus. Jesus nunca recusou nenhum convite. Mas este homem também chama várias pessoas, certamente para testemunharem que aquele homem importante era um homem influente, que ele estava ali chamando para a casa dele alguém que estava sendo notório, alguém que estava tendo, a fama estava crescendo. E talvez aquele homem chamou os seus amigos, não sabemos quantas pessoas, mas com certeza haviam várias pessoas, para que estas pessoas o admirassem, para que aquelas pessoas
percebessem: olha, este homem que me chamou realmente é um homem importante. Olha quem veio até a casa dele. Talvez o mais simples, o mais humilde, olhando aquele homem, se sentia menor ainda. E quando talvez essa pessoa mais humilde, olhou para Jesus e vendo a fama já de Jesus, talvez tivesse pensado: Jesus, com esta fama, jamais entraria em minha casa humilde. E ali estava havendo um banquete. Os fariseus, que eram os religiosos da época, os cumpridores, entre aspas, do Antigo Testamento, mas lembramos que os fariseus, eles acreditavam no mesmo Deus que eu e você acreditamos. Os outros povos acreditavam em vários deuses, mas os fariseus, muitas vezes no nosso meio, no meio evangélico, no meio gospel, nós olhamos desdenhando os fariseus, porque nós sabemos das falhas deles, mas eles acreditavam no mesmo Deus que eu e você acreditamos. Eles não adoravam nenhuma imagem que os outros povos adoravam e construíam. Eles seguiam à risca a palavra de Deus, do jeitão deles. E eles estavam ali, eles também foram convidados. Os fariseus, e não só eles, mas os mestres da lei. Então os mestres seriam os rabis. Jesus era um rabi, um mestre da lei. Então ali estavam religiosos, fariseus e os mestres deles, todos observando a Jesus. Todos observando a Jesus. E Jesus, como a palavra diz, que ele primeiro veio para os seus, ele já faz uma pergunta a estes. Óbvio que ele lança aquela pergunta, mas ele sabia que ali haviam os fariseus e os mestres da lei. E Jesus sabia que eles saberiam que esta pergunta seria direcionada a eles. E Jesus pergunta: é permitido curar no sábado? Porque era um sábado. Esta reunião, este banquete que aquele homem influente que estava dando em sua casa, em sua propriedade, era um sábado. E Jesus vai e faz esta pergunta: é permitido curar num sábado? Mas não houve resposta. Não houve resposta. Mas Jesus fez uma pergunta que os forçou a pensar: é permitido ou não permitido? E quando eu e você começamos a pensar, estimulados pela palavra de Deus, Deus começa a nos questionar a respeito da nossa religiosidade. Deus começa a nos colocar à prova: será que nós estamos crendo corretamente?
Será que eu estou tendo o entendimento correto das Escrituras? Ou será que eu estou sendo um fariseu e um mestre da lei, crendo no mesmo Deus que os fariseus, que os mestres da lei? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje? A palavra de Deus diz que as coisas do homem, o Espírito do homem sabe, e as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, mas quando Deus faz uma pergunta, você é quem deve responder. Porque tem coisas dentro de mim, não que eu guarde segredo com a minha esposa, mas só eu penso em momentos e passam coisas na minha cabeça, e assim é o pensamento nosso e o nosso coração. Pensamos diversas coisas, não conseguimos parar de pensar, e o nosso coração é um coração enganoso, conforme diz a Bíblia. Mas a primeira pergunta que Deus quer te fazer hoje, eu já fiz: por que você está aqui hoje? Qual é o principal motivo que te trouxe aqui hoje? A primeira pergunta que Jesus fez, Ele não teve a resposta, mas eles pensaram: é permitido ou não curar no sábado? Porque por eles não era permitido. Para eles não era permitido, mas eles ficaram quietos, talvez intimidados com a forma com que Jesus falou, talvez intimidados por estarem na casa daquele homem importante e influente, talvez intimidados porque estavam ali também interessados no banquete que iriam comer e não queriam estragar a festa. Mas Jesus, Ele segue adiante, mesmo sem ter a resposta. Jesus agiu. Jesus pega na mão daquele homem inchado, o cura e diga: vai, siga a sua vida. Eu imagino o silêncio que deve ter havido naquele lugar. Versículo 5. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Segunda pergunta, e eles não responderam. Também ficaram em silêncio. Jesus colocou em xeque mais uma vez a fé deles, mostrando que mesmo eles seguindo ao único Deus, mesmo eles crendo que Deus enviaria o Messias, eles estavam equivocados quanto àquilo que estavam praticando. Estavam praticando aquilo que eles já haviam acostumado a praticar. As práticas deles faziam já parte da vida deles. Era o costume, e eles seguiam aquele costume, e nada poderia mudar aquele costume. E se alguém escorregasse, eles já apontavam. Se eles tivessem a oportunidade, eles já queriam apedrejar as pessoas em conformidade com a lei. E Jesus vem confrontando
a fé deles e dando uma nova direção, a direção perfeita e a direção correta para a fé deles, porque eles já acreditavam no Deus verdadeiro, já acreditavam que Deus enviaria o Messias, mas estavam equivocados na sua maneira de viver a sua fé, estavam equivocados na sua maneira de praticar as Escrituras, estavam fazendo no automático, mas o amor e o temor a Deus, eles já haviam perdido. Eles se orgulhavam daquilo que eles conseguiam praticar e provar para as pessoas, que eles praticavam aquilo. Mas a lei, a Escritura não estava no coração deles. Continuava na pedra. E Jesus advertia que eles deveriam tirar as Escrituras da pedra e colocar no coração. E é o que eu digo para você agora, em nome de Jesus: tire do papel ou do celular a palavra de Deus e a coloque no seu coração, porque esta seria a palavra que Jesus nos daria hoje. Para eles foi a pedra, tirem da pedra e coloquem no coração. Mas hoje Jesus diz: tirem do papel e do celular a minha palavra e a coloquem no coração de vocês. Amém? Você pode aplaudir esse Deus? Pai, é isso que nós queremos, é isso que nós queremos. A segunda parte deste primeiro banquete, a partir do versículo 7, diz assim a palavra: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Jesus já começa a ensinar algo para todos que ali estão. Jesus acabou de fazer duas perguntas e não ter a resposta, mas já mexeu com o raciocínio dos fariseus, dos mestres da lei. E ele cura um homem, e ao mesmo tempo Jesus nota que os convidados para este banquete estavam procurando os melhores lugares, procurando os lugares de honra. E aí Jesus começa a dizer o seguinte: quando você for convidado para um casamento, esta palavra casamento é a chave
do que Jesus está querendo dizer aqui. Quando você for convidado para um casamento, a igreja é o quê? A noiva. O noivo nos convida para o casamento, para nos casarmos com Ele. Mas Ele usa aquele exemplo ali para dizer algo para nós, da igreja, também. Que nós, quando fomos convidados, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos chegando na igreja, quando nós estamos dando os primeiros passos na caminhada espiritual, nós devemos ter humildade, independente da minha posição aí na sociedade. Compreendem? Estão compreendendo? Todos nós, quando somos convidados para o casamento, quando Ele nos convida para estarmos na igreja, nós devemos vir com humildade, devemos aceitar o convite e devemos buscar não os primeiros lugares, mas primeiro nós precisamos ouvir, nós precisamos participar e nós precisamos fazer parte desse corpo. Durante esta caminhada, eu vi muitas pessoas buscarem a glória, cargos dentro das igrejas, posições dentro das igrejas, e muitas desavenças, muitas brigas eu vi, porque buscavam os primeiros lugares. E Jesus diz o seguinte: se você ficar querendo se exaltar, você vai ser, na verdade, humilhado e não exaltado. Aceite o convite, aceite o meu convite e venha à minha presença, porque o meu convite é para que você seja a noiva, mas você ainda não está pronto, ainda não está pronta. Você vai ser adornada, você vai ser preparada. E aí então você receberá um lugar de honra, o mais alto lugar da noiva. Amém? Amém, queridos? E assim nós devemos entender tanto este lado espiritual, quanto também o ensinamento para a nossa vida secular. Se formos convidados a uma casa, a uma festa, seja humilde. Não vá com a bola cheia. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho dinheiro, ou eu sou PhD não sei o quê. Vá com humildade. E quem te convidou, se tiver um local de honra, e ele for te dar honra, ele vai colocar você no lugar que você merece. É a palavra de Deus. Você será exaltado. Amém? Então a exaltação minha, sua, dos cristãos, dos filhos de Deus, tem que vir do alto. Tem que vir do alto. Nós temos que aprender com Deus. Deus quem irá nos exaltar no momento oportuno. Amém? Versículo 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes,
nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Que desafio! Que desafio! Hein? Quem tem coragem aí de preparar um banquete? Quem gosta de leitor aí? Pode levantar aí, Lucas. Gostava. Imagina, prepara lá um banquete. O vegano, banquete tem tudo, certo? Tem tudo, banquete é banquete, para agradar a todos os convidados. Aí você não chama ninguém da sua família. Aí você vai chamar quem? Os cegos, os mancos, os pobres, os aleijados. E aí então você dá um banquete com eles, a eles. E a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Jesus, Ele é Deus. E com uma palavra dessa, imagina Ele falando com aquele homem poderoso, com aquele homem influente que deu um banquete. Jesus fala para ele: da próxima vez, a direção para que você faça um banquete é esta. Aí você vai ter uma recompensa. Aí você terá uma recompensa. Nós como igreja, queridos, já 3 ou 4 meses, acho que uns 3 meses mais ou menos, a gente estava em uma reunião, Deus me deu a direção. Jesus falou: pastor Adriano, alimente o povo. Quem estava aí na reunião esse dia? Levante a mão aí. Foi ou não foi? Aí eu chamei eles no final e falei: olha, Deus me deu essa palavra, então a partir de domingo, a cantina da igreja vai ser de graça. E eu achei que eles iam ficar assim temerosos, mas eles: aleluia, glória a Deus, pastor, já está tudo preparado. Então, como igreja, nós estamos fazendo a nossa parte, amém? A nossa confraternização, e todos podem chegar ali e se servirem do banquete, que é amor transbordante. Com amor nós estamos seguindo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Amém? Queria que você aplaudisse esse Deus mais uma vez. E aqui eu continuo dizendo que também existe um outro lado, o lado espiritual do que Jesus está dizendo aqui. A palavra de Deus diz que o profeta não tem honra na sua pátria. Então muitas vezes nós sabemos que quando cremos, nós não teremos honra dentro, principalmente da nossa casa, da nossa família. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você não passa por isso, ou nunca passou, glória a Deus. E às vezes nós convidamos e nada, e eles não vêm para a presença. E eles continuam, talvez, como os fariseus e os mestres da lei, vivendo a sua fé de forma religiosa. Mas espiritualmente, como igreja, nós devemos chamar não os nossos amigos, os nossos parentes,
os nossos irmãos. Devemos chamar os pobres de espírito, aqueles que não têm o Espírito Santo, os aleijados, os mancos, os cegos, aqueles que enxergam, mas não veem o que nós vemos, os mancos e aleijados, como na Bíblia nós temos exemplo de que certos enfermos tinham que ser levados de maca até a presença de Jesus, e aí então foram curados. Então, como igreja, como representantes de Jesus aqui, como embaixadores de Cristo, que eu e você somos, espiritualmente nós temos que olhar para estes que estão perdidos lá fora, e nós temos a solução: Cristo. Somente Jesus fará o cego ver, somente Jesus curará um aleijado, somente Jesus curará um manco. Você crê assim? Versículo 35. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Prestem atenção, quem disse isso foi um dos que estavam à mesa com Jesus, e este disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Versículo 16: e Jesus respondeu. Agora Jesus vem falar do segundo banquete. Ele conta uma parábola do segundo banquete. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Até aqui, por enquanto. Mais uma vez, Jesus, que estava em um banquete, onde ele havia sido convidado, ele fala como eles deveriam se portar em um banquete, e nós transportamos também para o mundo espiritual, para a igreja. Depois Jesus diz como deveria ser um banquete, quem nós deveríamos focar, quem são as pessoas que deveriam ser a nossa prioridade, porque são prioridade de Deus. Muitas vezes não serão as pessoas das nossas famílias. Ou foque na sua família, mas não perca o foco destas pessoas que Jesus mostrou a mim e a você hoje. E agora, Jesus, assim que esta pessoa que estava sentada à mesa diz: felizes aqueles que irão comer do banquete do reino de Deus. Eu creio que o Espírito Santo o inspirou para falar aquilo. E Jesus já nos conta mais uma parábola falando de banquete. O segundo banquete. E aí então ele diz, a primeira coisa que me chama a atenção, versículo 18:
Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Queridos, mais uma vez, quem está falando isto é Jesus. Quem contou esta parábola foi Jesus. E muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Nós damos desculpas para nos conformar, justificar, para nos justificar, para que a nossa consciência, para que o nosso raciocínio feche, nós damos desculpas. Mas Jesus diz que é uma desculpa, que não passará por despercebido aos olhos dele as desculpas que eu der para ele. Não passarão nenhuma das desculpas que eu der para ele. Compreendem? Quais as desculpas você tem dado para ele? Mais uma pergunta que ele te faz. Quais as desculpas que você tem dado a ele? O versículo 21 diz o seguinte: o servo voltou com um relato e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. Então o dono da casa irou-se. Qual a conclusão que nós como igreja temos que ter? Que quando damos uma desculpa, Jesus se ira. Não tem outra interpretação, queridos. Não existe. O Senhor é Deus. Ou seja, Ele não aceita a minha desculpa e a sua desculpa. Portanto, é hora de revermos os nossos pensamentos, revermos o nosso cristianismo. É hora de revermos a nossa fé. É hora de revermos até onde caminhamos, ou até que ponto subimos os degraus da caminhada cristã. Mas é fato que o Senhor da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e velados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Queridos, isso é sério. Deus não brinca. Se você foi convidado, se eu fui convidado, e se nós recusarmos os convites de Deus, se nós ficarmos dando desculpas, além de provocarmos a ira do nosso Deus, nós não entraremos no reino dele, porque ele diz que não provarão do meu banquete. Quem? Aqueles que foram convidados e deram as desculpas. E ali Jesus coloca 3 tipos de desculpas: 2 financeiras e uma particular e pessoal: acabei de me casar.
Você quer uma desculpa melhor do que essa? Que até eu me convenço? Lucas está rindo. Mas Jesus, Ele passa a régua. Não tem coisa mais importante do que isso. Mas então se morreu alguém. Jesus chama um jovem que estava indo sepultar o pai. Está lá o cortejo, fila de pessoas, o enterro seguindo, o cortejo seguindo. Jesus vai e chama o filho do homem morto que estava indo para a sepultura. Jesus chama: vem e me siga. O rapaz ia dar a desculpa que eu e você daríamos: eu vou te seguir, Jesus, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Jesus falou: não, deixe que os mortos enterrem os mortos, venha e me siga. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira. Nós não podemos errar o alvo. O alvo é a eternidade. O alvo é a vida eterna. Quem está do seu lado não pode te salvar. E você que está ao lado dessa pessoa não pode salvá-la. A salvação é individual. A sua vida espiritual é única. Agora, quanto mais juntos, quanto mais unidos estivermos, mais fácil seguirmos o caminho da justiça. Porque assim diz as Escrituras: a brasa sozinha ela vai se apagar, mas duas juntas, uma mantém acesa a outra. Um cordão de 3 dobras é algo forte, não vai ser fácil de arrebentar. Quanto mais pessoas estiverem próximas de nós, buscando, um ajudando, caminhando junto, quando um vai cair pelo caminho, o outro está ali, vem cá, eu te levanto. Você está fraco? Vem cá, eu te ajudo. Porque amanhã pode ser eu que esteja fraco, o outro estará forte, e ele fará o mesmo comigo. Não, vem cá, eu estou forte, eu te ajudo. Isso são ensinamentos da palavra de Deus. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Significa que muitos ouvirão a palavra e entrarão no reino porque creem, porque crerão. Talvez não terão nem tempo. Talvez muitos em hospitais, à beira da morte, recebem a palavra e já morrem. Não tiveram a oportunidade de serem convidados para o casamento, para se tornarem a noiva. Não tiveram a oportunidade de estarem na igreja como nós temos a oportunidade de estarmos aqui adorando a este Deus, orando, clamando e recebendo a palavra dele. Não tiveram tempo nem de ser convidados, a palavra já chegou, creram e faleceram. Estes, existe a promessa de que comerão, estão entrando à força no reino de Deus, de uma vez, rapidamente. Talvez são aqueles que vão morrer pelos becos, pelos lugares esquecidos, e rapidamente já adentram para o reino. Estes comerão o banquete do Pai. Mas os convidados que derem desculpas não provarão do reino.
como se tivesse acabado por aí. Eu vou finalizar lendo o versículo 25 em diante. Antes eu quero dizer o seguinte para vocês: a maior preocupação minha e da pastora com a vida de vocês é fazê-los entrar no reino de Deus, fazê-los receber a vida eterna. E não só vocês, a família de vocês. Esta é a nossa maior preocupação. Então esta palavra está na tua Bíblia, talvez você já leu muitas vezes, mas eu creio que você nunca ouviu esta palavra de hoje, porque esta palavra de Deus, ela se renova, ela é viva e eficaz, e Deus fala comigo, e eu transmito o que Ele falou, mas essa palavra também é para mim, é para a noiva que está sendo adornada. Amém? Não podemos errar o alvo, queridos. Imagine eu olhando para vocês aqui e perder uma vida para o diabo, alguém ir para o inferno. Não consigo. Eu e minha esposa não conseguimos olhar para vocês. Por isso é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus, porque é o que nós mais desejamos. Somos falhos, mas procuramos ser exemplos para vocês. Temos dificuldades como vocês têm, e digo, nós temos muito mais do que vocês, porque além das nossas casas, os problemas que nós temos em família, nós temos a igreja. Nós fomos chamados. Não pensem que nós sempre queremos estar aqui. Não. Muitas vezes eu quis faltar. Muitas vezes. Mas o que me fez estar aqui? O Deus que me chamou. Muitas vezes lá em cima eu fraco, não tinha nem condições. E minha esposa sabe disso. E eu também sei de algumas vezes dela que ia pregar. Mas nós somos restaurados lá. Porque eu sei que quando eu descer, o Senhor vai me dar a força e a palavra dele vai ser ministrada. Ele nunca nos abandonou. E eu sempre peço para Ele: Senhor, que as Tuas palavras jamais se apartem das nossas bocas. Amém, queridos? Então, eu quero ler este texto dentro desse contexto, porque também é a sequência de uma palavra forte, saída da boca de Jesus, que fecha tudo o que Ele trouxe para nós hoje como palavra. Então o versículo 25 diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir
e não foi capaz de terminar? Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus termina isso, depois que ele fala que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E ele coloca o nosso amor à prova. Ele coloca o nosso amor à prova. E ele sabe muito bem fazer isso. Primeiro ele vai ali em nossos familiares. Se eu amar qualquer um da minha família acima dele, ele diz: pastor Adriano, você não pode ser meu discípulo. Eu serei um sal sem sabor, que serei lançado fora. Não adianta eu falar para ele: mas Jesus, eu sou pastor Adriano, caramba, sempre pregamos a tua palavra, sempre prezamos por isso. Ele vai dizer: em vão você edificou. Mas não é assim que eu edifico. Eu edifico com amor. E você tem que edificar a sua vida com amor. O amor que eu vos amei é com o mesmo amor que vocês devem se amar, mas eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. E depois que ele diz, como se não bastasse, ele fala de renunciar. Renúncia. Se você não renunciar a tudo que você tem, tudo que você tem estudo, você tem sabedoria, você tem capacidade, você tem pertences. Se não renunciarmos a tudo, não poderemos ser discípulos dele. Então ele também não deixa margem alguma para que nós venhamos a adorar ou amar alguma coisa ou alguém acima dele, ou colocarmos alguém ou alguma coisa em primeiro lugar ou acima dele. Ele não aceita a desculpa do pastor Adriano, não aceita a desculpa da igreja, não aceita desculpa de discípulos. Discípulos o amam, discípulos o coloca acima de todas as coisas. Discípulos renunciam a tudo, colocando nas mãos dele, reconhecendo que tudo é dele e tudo é para ele. Tudo é dele e tudo é para ele. Amém? Qual louvor que vocês cantaram aqui do, acho que é Sáter lá, né?
Foi Deus de promessa? Some aqui. Cadê o Anderson? Deus é um Deus de promessas, queridos. Esta palavra para que nós venhamos a estar mais justos, mais retos no caminho que é perfeito e reto. Esta palavra eu vejo Jesus com o cajado dele, pegando você, pegando a mim, pegando todos nós, juntando as ovelhas, juntando o rebanho, para que este rebanho compreenda que é Ele quem está no comando, para que este rebanho compreenda que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Nenhum homem, nem o diabo pode te derrotar. O leão não pode te devorar, porque ele está te arrebanhando para o aprisco dele. Ele está te trazendo para mais próximos dele, para mais próximo dele, porque ele te ama. Ele te ama. E Ele morreu provando que te ama. Uma coisa é falar que ama, outra coisa é morrer provando que ama. Então morra por Ele. Morra. Perca a sua vida. Se você fizer isso, se você renunciar a tudo. O renunciar a tudo significa descansar nele, fazer o teu máximo, sim, trabalhar sábado se for necessário, mas priorizar a Ele, participar do banquete dele, aceitar o sim do convite que Ele faz a você, para ser igreja. O meu desejo, queridos, é que a Amor Transbordante seja uma igreja diferente, mas eu não sei que diferença. Não que ela seja melhor, não é isso. Não quero desprezar as outras igrejas, Deus sabe disso. Mas eu peço a Deus que a Amor Transbordante seja uma igreja diferente. Mas eu não sei que diferença. Mas eu sei que Ele sabe. E se você tiver este mesmo sonho, este mesmo desejo, Ele fará de nós uma igreja diferente. Uma igreja que o ama acima de todas as coisas. Não só quando estamos reunidos aqui, mas aonde quer que nós venhamos a estar. Uma igreja que compreende que as outras pessoas ainda não compreenderam o que nós compreendemos. Uma igreja que vai orar para que Deus nos use para alcançarmos, para que o Espírito Santo nos ajude a fazer a obra, fazendo com que as pessoas aceitem o convite para conhecer a Jesus.